Sejam todos bem-vindos ao meu canal Astrologia Pessoal. Eu sou o Ivair, eu sou astrólogo e hoje, gente, nós vamos falar sobre a previsão semanal para a semana de 17 a 23 de agosto de 2026. O Sol está em Leão. O Sol, ele é o próprio regente de Leão e por isso Leão e as energias do último eclipse do dia 12 continuam bastante fortes. A semana traz um momento aí de reavaliação, de tensão nas relações e a necessidade de romper com padrões que já não funcionam mais. O Sol em Leão ele está em conjunção com o Nodo Sul, indicando uma semana em que questões relacionadas à afirmação pessoal, reconhecimento, criatividade e necessidade de expressão podem trazer à tona aí comportamentos vivenciados no passado. São situações já vividas que precisam ser revistas. A semana de 17 a 21 de agosto, ela nos coloca em contraposição entre aquilo que queremos manter e aquilo que precisamos obrigatoriamente mudar. Ao mesmo tempo, antigas formas de afirmação pessoal são revistas e novas ideias ganham forma. Nas relações vai ser necessário equilibrar desejos, limites e realidade, evitando agir por impulso e sobre expectativas que ainda não estão bem claras. Vamos então ao mapa. Bem, vamos então às previsões por ascendentes. Para quem tem ascendente em Áries. Nessa semana, o stellium entre o Sol, Júpiter e Mercúrio, mais o Nodo Sul, afeta a sua casa 5, tá? E assim, os prazeres, a diversão e os filhos estão em destaque. Há aqui um processo de revisão de valores pessoais e de uma força criadora, acionados pelo eclipse, tá? Do dia 12. O seu eu e a casa 1 está com freio natural com Saturno tensionando Vênus. Tá vendo? Vênus está em oposição a Saturno. Vênus que está na casa 7, que pede cuidado na sua relação com os outros. Potencialmente se você for casado, tá? Por quê? Porque a casa 7 é a casa do casamento. E Netuno. Netuno ele pode criar uma névoa, tá? Na sua autoexpressão, que é a casa 1, assuntos da casa 1. Pode haver tensão também dentro da casa 4 com Marte, tá? O Nodo Sul ele já está entrando na casa 5. Então ele perde o foco, esse foco mais de ego, né? De leão, né? E ele pede então mais um foco em planejamento, tá? Que é o assunto de Virgem, tá? Onde está o Nodo Sul entrando. Então ele pede para que invista menos no seu ego em Leão e mais nessa força de planejamento, nessa energia de planejamento, que é um assunto mais de Virgem, mais virginiano. A verdadeira força nessa semana, ela está em escolher conscientemente quando agir e quando recuar. Para quem tem o ascendente em Touro, o stellium entre o Sol, Júpiter e Mercúrio mais o Nodo Sul, eles estarão na casa 4. O seu palco de ação, acionado também pelo eclipse, ele se encontra dentro do lar com seus familiares. É uma ótima semana para rever questões familiares antigas que precisam ser revistas. Aqui está no Nodo Sul. Plutão na casa 10, ele pode trazer alguma tensão na carreira, que se existir você precisa administrar bem, porque a Lua ela está na casa 6, que é o ambiente de trabalho, o que pode trazer risco de desgastes emocionais desnecessários. Vênus, que é relacionamento, também está na casa 6 e faz oposição a Saturno, em Áries, na casa 12. Que é a casa da espiritualidade, é a casa do inconsciente. O seu poder de ação ele está mais focado no seu lado mais intuitivo
E isso reforçado pela casa 12, que é a intuição, é a espiritualidade. O seu poder de ação está mais focado no lado intuitivo, e isso reforçado também por Netuno, que está na casa 12, e ele é o regente da casa 12. É um dos regentes da casa 12. Desgastes no trabalho, que sejam casa 6 ou casa 10, carreira, podem gerar estresse desnecessário. E cuidado com o Marte, que está na casa 3, que pode deixar sua fala mais afiada. Cuidado também com Urano, que está na casa 2 e pode trazer algum revés financeiro. Próximo ascendente, ascendente em Gêmeos. Para quem tem Gêmeos no ascendente, o stellium entre o Sol, Júpiter e Mercúrio mais o Nodo Sul cai na casa 3, potencializando sua capacidade mental e de comunicação. Questões passadas podem vir à tona nesse período, iniciado também pelo eclipse que ainda está atuando, tá? Urano em Gêmeos, ele pega a casa 1, e isso pode trazer alguma mudança na forma como você se vê e como você se apresenta às pessoas. É uma ótima semana para mudar de visual, tá? Ou investir, por exemplo, no guarda-roupa, em comprar roupas novas, investir numa mudança visual pessoal. O amor está no ar com Vênus e a Lua em Libra na casa 5. Se você souber administrar atenção na oposição entre Saturno, que está na casa 11, que são os amigos distantes, e Vênus, que está na casa 5, que é a casa do namoro, por exemplo, pode até surgir aí um novo romance, né? O amor aí está no ar. Com Marte na casa 2, em Câncer, cuidado para não gastar de forma impulsiva, tá? De forma movido pelo emocional, de forma desnecessária. A melhor utilização dessa energia é permanecer intelectualmente aberto, ouvir, investigar, comparar versões e permitir que uma ideia se desenvolva antes de transformá-la em decisão. Para quem tem ascendente em Câncer. Para quem tem o ascendente em Câncer, o stellium entre o Sol, Júpiter, Mercúrio e Nodo Sul está na casa 2, onde a força do eclipse do dia 12 se intensifica, e aqui as finanças são favorecidas. Até com relação a dívidas antigas, a semana é favorável por causa do Nodo Sul, que é passado, e você pode tentar resolver. Marte na casa 1 e no ascendente te dá potência pessoal, mas antes de tudo mais emocional, porque esse Marte ele está em Câncer, onde ele fica um tanto debilitado. Nessa semana você pode se sentir algo que dividido entre a carreira, casa 10, e a sua casa, a sua família, na casa 4. Se você é casado ou casada, o romance também pode estar dentro de casa. Por quê? Porque Vênus está aqui dentro. E também a Lua, que deixa aqui também um clima emocional. A carreira pode ser palco aqui de travas. Isso é por causa de Saturno, e também de certo grau aqui de nebulosidade, de ilusão ou desilusão. Logo, você pode se beneficiar mais da sua presença com a família. Plutão, na casa 8, pode trazer um certo grau de tensão emocional. E Urano, na casa 12, pode contribuir para que você sinta uma certa inquietude psicológica. Cuidado para não se envolver emocionalmente de forma exagerada com pessoas e situações. Essa semana pode ser importante justamente para você descobrir uma maneira mais madura de se proteger emocionalmente. Para quem tem ascendente em Leão. Para quem tem ascendente em Leão, o stellium entre o Sol, Júpiter, Mercúrio e o Nodo Sul, e as energias, inauguradas aí pelo eclipse do dia 12, elas focam justamente no eu, na sua autoimagem, que é a casa 1. Pode ser uma semana em que você busque a projeção e a aprovação dos outros, mas isso tem mais a ver com padrões antigos que não foram resolvidos, que é o Nodo
sul. Dessa forma, você pode ter dificuldade, na verdade, em projetar o seu eu, pois Marte, que é o regente da casa 1, ele está na casa 12, que é uma casa de reclusão, né? Ele fica preso aqui dentro. A sua força pessoal pode estar em alta, mas você pode sentir uma força interior que pede mais a reclusão, a meditação, do que a ação em si mesmo na casa 1. Seu poder de comunicação, ele pode estar da mesma forma exaltado, mas de forma mais emocional do que proativa, que é na casa 3. Se você é casado ou casada, Plutão ele pode lançar um certo grau aqui de sombra sobre o relacionamento. Mas isso é uma tensão passageira, tá? É só enquanto essas energias estiverem. Se você tem alguma religião ou se pertence a algum grupo filosófico, esse também pode ser um ambiente onde você pode buscar abrigo, que são os assuntos da casa 9, onde inclusive está Netuno, que rege a espiritualidade, e com Saturno te pedindo responsabilidade nesses assuntos de casa 9. E o Netuno aqui está te pedindo um período de maior investimento em assuntos religiosos ou mesmo filosóficos. Talvez a maior demonstração de força nessa semana seja não precisar provar a sua força o tempo todo. Para quem tem o ascendente em Virgem. Para quem tem o ascendente em Virgem, o stellium entre o Sol, Júpiter, Mercúrio e o Nodo Sul, eles caem na casa 12, que é uma casa, aliás, natural de Júpiter, né? Júpiter é regente da casa 12. Nessa semana, você está em alta com a sua proteção espiritual, tá? Júpiter na casa 12 simboliza proteção espiritual, que favorece as finanças, também uma vez que Júpiter faz sextil com Vênus, que está na casa 2, a casa do dinheiro, regida pela própria Vênus. Mas cuidado com bancos e investimentos, pois essa Vênus ela faz oposição a Saturno, restrições, tá? Que está na casa 8, que é uma casa de perdas, onde tem também Netuno, tá? Netuno que pode gerar aqui ilusões e névoa, nebulosidade em assuntos financeiros com o dinheiro dos outros. Então, cuidado redobrado aqui se você for assinar contratos e documentos que envolvam finanças. Sua ação mais pessoal, o Sol, está oculta nas águas aqui de Netuno, tá? Na casa 12. E você pode estar mais introspectivo nesse período. A carreira e o trabalho pode ser palco aqui de mudanças. Por quê? Porque o Urano está na casa 12, na casa 10, que é a carreira. E você tem um Plutão também na casa 6, que é o ambiente de trabalho, que pode criar aqui um certo grau de crise, pode ser de uma crise aqui, né, no seu ambiente de trabalho. Você pode estar pensando também, pode estar disposto, tá, a buscar novos projetos profissionais, que é Urano na casa 10, porque esse Urano ele faz quadratura com o ascendente, que é a sua imagem, onde está o Sol em oposição ao descendente, onde está o nodo norte, que é o futuro, para onde você deve seguir. Mas cuidado, essa interpretação é genérica e ela não atinge igualmente todas as pessoas, tá? Mas essa é uma possibilidade. É necessário aplicar aqui aspectos ao mapa pessoal natal de cada pessoa para ter uma certeza, tá, sobre a ação desses elementos que eu estou falando, ok? E aqui é genérico, tá? Não é uma coisa pontual para todo mundo. Próximo ascendente, Libra. Para quem tem ascendente em Libra, os relacionamentos ocupam um lugar especialmente importante nessa semana. Você está emocionalmente aberto a relacionamentos, pois a Lua ela está na casa 1. Tá? A Lua que são as emoções. Você tem também Vênus, que é relacionamento. Só que essa Vênus ela faz a oposição a Saturno lá na casa 7.
que é, entre outras coisas, o casamento. Então, se você é casado ou se você é casada, o seu relacionamento pode estar aqui com alguma trava envolto em nebulosidade, tá? Trava, que é Saturno, e nebulosidade, que é Netuno, pois ele também está aqui. Por outro lado, você pode estar ativo na carreira com Marte no meio do céu. Marte esse que, na verdade, está mais emocional do que incisivo, porque ele está em Câncer. Tá? Onde ele fica disfuncional e às vezes até fora de controle. Marte está em quadratura com a Vênus na casa 1 e logo pode provocar desentendimentos no ambiente da carreira se você não souber lidar com essa energia mais emocional de Marte, que está em quadratura também com Netuno lá na casa 7, a casa do casamento, das sociedades, tá? Então, como envolve aqui também assuntos de carreira, cuidado redobrado no relacionamento, tanto com o cônjuge, como também com os sócios, tá? Para evitar brigas desnecessárias e ancoradas nas emoções, Câncer, que serão passageiras. E assim você pode deixar aí marcas as quais pode se arrepender depois. Mas seja fiel aos seus limites e às suas aspirações, pois uma relação verdadeira precisa comportar limites, negociação e responsabilidade dos dois lados, tá? Próximo ascendente, Escorpião. Para as pessoas com ascendente Escorpião, o stellium envolvendo Sol, Júpiter, Mercúrio e o nodo Sul, eles caem na casa 10, que é a casa da carreira. Logo, esse é o palco principal das suas energias, que estão muito mais voltadas para o trabalho. E lembro que isso tem a ver com a energia do último eclipse, tá? No dia 12, que também estão atuantes ainda. Porém, o ambiente de trabalho, tá? Ele pode ser palco de travas e ilusões, que Saturno aqui, que são travas, atrasos, e Netuno, que simboliza ilusão, desilusão, tá? Na casa 6, que é a casa da rotina, é a casa do trabalho. Cuidado também, porque a casa 6 é a casa das doenças, logo um estresse desnecessário no campo financeiro pode te trazer problemas de saúde. Plutão, ele está no fundo do céu, aqui na casa 4. E ele pode te convidar a buscar refúgio no lar e na família, para fugir de algum nível de estresse desnecessário e passageiro, caso ocorra nessa semana. O próprio Marte, que é poder de ação, e a Lua, que são as emoções, reforçam essa necessidade de recolhimento e distanciamento de possíveis palcos de embate, pois estão na casa 12. Marte não, desculpa, é Vênus, tá? Vênus e a Lua estão na casa 12, que é uma casa de reclusão, de distanciamento, de meditação, de regeneração das energias. O maior risco aqui é transformar essa tensão legítima em uma disputa para descobrir quem tem maior força. Se souber controlar suas reações diante de uma situação potencialmente conflituosa, pode se transformar numa oportunidade de profunda mudança. Próximo ascendente, Sagitário. Para quem tem ascendente em Sagitário, o stellium entre o Sol, Júpiter, Mercúrio e nodo Sul, ele cai na casa 9, que é a casa da sabedoria, a casa dos estudos, das religiões, das viagens longas. É uma ótima semana para fazer, por exemplo, uma longa viagem, ainda mais porque a casa 11, que são os grupos sociais, ela tem aqui Vênus, que está ativada por um sextil com esse stellium, né? Vênus que é relacionamento, e a Lua, que são as emoções. A Lua aqui, ela fortalece esse viés de necessidade emocional de se relacionar com os outros. Mas cuidado, o signo regido pela Lua, Câncer, ele tem Marte, tá?
e está na casa 8, que é uma casa regida por Marte. E a casa 8 é uma casa de crises, tá? Então você pode sentir, por exemplo, aqui, um certo grau de raiva internalizada que você não consegue colocar para fora. E isso pode te fazer mal, se internalizado, e pode atingir terceiros se externalizado. E Urano na casa 7 pode trazer instabilidade nos relacionamentos, tá? Então, se você é casado, se você é casada, pode haver uma tensão aqui no casamento. Esse Marte, ele faz também quadratura com a Vênus na casa 11, tá? Aqui, ó, quadratura com a Vênus na casa 11. Que são os amigos distantes. E com Netuno, né, que é nebulosidade, ilusão, ou desilusão na casa 5, o que pode levar a conflitos desnecessários com filhos, por exemplo, tá? Com namorado, com namorada, ainda mais com Saturno aqui, que pode potencializar essas crises. Plutão na casa 3, que é comunicação, te dá aqui poder nas palavras, que em trígono com Netuno na casa 5 pode aumentar a sua criatividade, mas em quadratura à Lua, ele pode fazer com que você despeje fúria emocional através da sua fala. Próximo ascendente, Capricórnio. Para as pessoas com ascendente em Capricórnio, o stellium entre Sol, Júpiter, Mercúrio e Nodo Sul, eles caem na casa 8. E esse é um ponto pessoal de crises, mas cuidado porque é passageiro, tá? É uma crise que dura enquanto Sol e Mercúrio estiverem ali. E eles são planetas muito rápidos. E o que vai ficar depois é Júpiter, que não se esqueçam, Júpiter é o grande benéfico. Então ele, numa casa maléfica, Júpiter benéfico, ele pode ajudar. Aqui há uma boa relação por sextil com a casa 10. Tá? Aqui o sextil na casa 10, onde está Vênus, relacionamento e dinheiro, e a Lua, emoções. Porém, cuidado aqui, pois a oposição com Saturno na casa 4, que é o lar, e Vênus, que está na casa 10, pode fazer com que você leve problemas familiares, tá? Para a sua carreira, para o seu trabalho, ou o inverso, tá? E isso pode ser uma atitude não muito saudável, até porque Urano traz instabilidade no ambiente de trabalho, que está aqui na casa 6. E lembre-se que a casa 10 é a casa da carreira, tá? Enquanto a casa 6, ela simboliza o ambiente de trabalho. Outro ponto importante é a quadratura entre Vênus, relacionamento, e Marte, que é conflito, tá? Que está na casa 7, a casa dos relacionamentos, a casa do casamento, envolvendo a casa 10 aqui, pode ser também os sócios, tá? E a casa que é regida pelo próprio Vênus. Se você é casado, se você é casada, cuidado para não levar problemas da carreira, tá? Para o seu relacionamento. O seu casamento pode sofrer aqui tensões se você não souber separar o trabalho da vida, o trabalho, casa 10, da vida familiar, tá? E do casamento na casa 4, e do casamento na casa 7. O seu casamento pode... a semana ela favorece aqui decisões mais maduras, justamente quando você reconhece aquilo que é de sua responsabilidade, tá? E aquilo que é de responsabilidade do outro. Próximo ascendente, Aquário. Para quem tem um ascendente em Aquário, o stellium com a conjunção entre o Sol, Júpiter, Mercúrio e Nodo Sul, ele cai na casa 7, que é a casa do casamento. E essa é uma área que pode se beneficiar bastante se você for capaz de romper com laços e padrões antigos trazidos por esse Nodo Sul, tá? Padrões esses que podem às vezes prejudicar o seu relacionamento com o cônjuge.
O único cuidado aqui é com Plutão, que está na casa 1, que é a casa oposta, que pode te dar aqui uma potência pessoal, mas pelo lado negativo pode fazer com que você tenha a tendência de querer controlar emocionalmente o seu cônjuge, pois Plutão ele faz quadratura com a Lua. Emoções na casa 9, em Libra, Libra que é relacionamento, onde está Vênus, que rege Libra e também é relacionamento, na casa 9, que rege a sabedoria. Marte está na casa 6, que é o cotidiano, e faz quadratura com Vênus na casa 9 e com Saturno na casa 3, comunicação, que faz oposição à casa 9, né, onde está Vênus. Aqui cuidado para não fazer uso excessivo dessa energia agressiva de Áries ancorada nas emoções de Câncer, que pode fazer com que o cotidiano cause tensão dos relacionamentos nessa semana, potencialmente no casamento, tá? Que é onde está toda a força aqui na casa 7. Se algo inesperado acontecer, tente não interpretá-lo imediatamente como problema, mas busque justamente não focar no problema, mas na solução desses problemas. Próximo e último ascendente, Peixes. Finalmente aqui, para quem tem ascendente em Peixes, o stellium, que envolve o Sol, Júpiter, Mercúrio e o Nodo Sul, eles caem na casa 6. E o foco aqui é a saúde e a vida cotidiana. Plutão ele está na casa oposta, tá? Casa 12, o que pode trazer certo grau de crise emocional, que se não administrada pode afetar a sua saúde na casa 6. Urano ele pode trazer aqui instabilidade no ambiente familiar, pois está na casa 4. E Marte está na casa 5, que pode fazer com que tem aqui algum grau de tensão, por exemplo, com os filhos, o que pode envolver até mesmo questões financeiras, pois esse Marte ele faz quadratura com Netuno, tá? Aqui, ó, Marte ele faz essa quadratura com Netuno. Netuno que está na casa 2, que rege o dinheiro, onde também tem Saturno, que vai causar restrições aqui, tá? E na casa oposta nós temos Vênus, que também é dinheiro, na casa 8, que é o dinheiro dos outros, onde nós temos a Lua, que são as emoções. Então, nessa semana, cuidado com bancos, tá? Se a questão envolver investimentos, por exemplo, algum levantamento de dinheiro que você precise fazer para o filho, ou mesmo envolvendo aqui questões de jogos de azar, ou questões relacionadas até mesmo a hobbies, tá? Que são também assuntos aqui de casa 5. Aguarde, tá, esses trânsitos passarem para lidar com o dinheiro de terceiros, tá? O seu dinheiro aqui ele está travado com Saturno e nebuloso aqui com Netuno. E o dinheiro dos outros você deve ter cuidado, tá? Deve ter cuidado nesse período. Aguarde esse período, esse trânsito passar, porque a casa 8 é uma casa do dinheiro dos outros, dos bancos e também de perdas. E ela faz aqui uma quadratura justamente com Plutão. Plutão que envolve, entre outras coisas, processos de traição. E ele está na casa 12, que simboliza os inimigos ocultos. Então vejo o perigo de brincar com investimentos de risco nesse período, nessa semana. Dê tempo para que as situações revelem sua verdadeira natureza antes de tomar decisões definitivas. E assim nós encerramos as interpretações por signos. De modo geral, a semana de 17 a 21 de agosto ela parece menos relacionada a acontecimentos isolados e mais a uma mudança de postura. O céu coloca em evidência padrões antigos, amplia ideias e desejos, testa relações e, ao mesmo tempo, introduz situações que podem exigir adaptação. Por isso, talvez a pergunta mais importante para essa semana não seja apenas o que vai acontecer comigo, mas como estou respondendo aquilo que está acontecendo.
Em muitos casos, a diferença entre repetir um velho padrão e iniciar uma nova etapa estará justamente na maneira de como cada um escolhe agir ou reagir. Eu espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, peço que vocês curtam o vídeo, que vocês deem um like, que vocês sigam o meu canal, tá? Para ajudar ele a crescer. Peço também que vocês deixem aí suas dúvidas, suas críticas nos comentários. Peço também que vocês sugiram, tá? Temas sobre os quais vocês querem que eu fale, que aí eu pesquiso para fazer aí uma abordagem sobre temas que vocês achem mais relevantes, ok? Dessa forma eu agradeço a todos e até o nosso próximo vídeo. Muito obrigado.